E precisamente as declarações de Juncker são um dos temas para abordar com Vítor Ramalho, economista, comentador do ETV. Bom dia, muito obrigada Bom pela sua dia. presença. Concorda que Jean-Claude Juncker toca numa ferida política aberta a submissão de Portugal à Troika? Do meu ponto de vista, ele toca em várias feridas e toca com justiça. É bom que nos entendamos. Juncker é um homem democrata cristão, na velha tradição da democracia cristã, que contribuiu, juntamente com os socialistas ou trabalhistas, para a criação da Europa que nós temos hoje, depois da Segunda Guerra Mundial. Isso é uma evidência. Que é um homem democrata cristão. Os democratas cristãos que existiam hoje chamam-se partidos populares e andam pelo trilho do populismo. Portanto, há aqui uma concepção de ideário de um homem que tem estas características e que foi primeiro-ministro, como é sabido, e que exerceu papéis de relevo na própria União Europeia. E que era presidente do Eurogrupo à data e que agora é presidente da Comissão Europeia. Certo, bom, isso é evidente, mas traduz também, por outro lado, para além desta característica, que veio ao de cima, traduz também a tensão evidente que todas as pessoas se apercebem na ausência de rumo de marcha da União Europeia e da incerteza relativamente ao futuro. E o que ele disse é correto na minha avaliação. Em primeiro lugar, o que ele referiu é que a Troika, enquanto tal, os representantes que andam pelos países que foram objeto deste ajustamento, não têm legitimidade política. Isso é evidente, ou seja, o que ele quer dizer é que não foram eleitos. E nesse sentido, de facto, a circunstância de se apresentarem nos países com dictates como se fossem personalidades políticas com legitimidade para se imporem aos próprios governos que são beneficiários é um absurdo total. Eu tenho, aliás, também presente que a Troika, em Portugal, deu conferências de imprensa, mal chegou, como se fosse, digamos, estivesse num país cujo destino fosse marcado exclusivamente pela intervenção institucional estrangeira e os portugueses não tivessem mando nele próprio. Isto é ofensivo. E tanto mais ofensivo como nas situações anteriores em que Portugal foi objeto de intervenção do Fundo Monetário Internacional, e eu estou a recordar-me logo a seguir à estabilização constitucional, a primeira intervenção em 1976 e a segunda em 1983, nenhuma das pessoas que representavam o Fundo Monetário Internacional tiveram estas posições, eram de grande descrição. Portanto, aqui esta crítica é completamente correta. E agora, deixe-me fazer-lhe uma provocação. Isto é o argumento que o PS precisava para acender um bocadinho a pré-campanha eleitoral? Vamos lá ver. Eu acho que a pré-campanha eleitoral está em marcha. Nós estamos a 6, 7 meses das eleições, como é evidente, aliás, em termos de campanha, até menos tempo. E não é o que o PS precisava, é o que a Europa precisava, dir-lhe-ei. Porque se reparar, para além desta questão da legitimidade ou ausência dela dos representantes da Troika, Juncker fez também uma crítica à intervenção da própria estrutura do mecanismo que é aplicado aos países que vivem a austeridade quanto à sua própria dignidade. E isso é verdade, ou seja, se repararmos a revolta do povo grego que deu lugar àquilo que deu e às consequências políticas da eleição do Syriza não sucedeu por obra e graça do Espírito Santo. Sucedeu... E este é também o argumento que o Syriza precisava para hoje, para o Eurogrupo? De alguma maneira, sim. Aliás, eu acho que o Claude Juncker não fez isto inocentemente, fez exatamente antes da reunião do Eurogrupo. Postas as questões nesses termos, ele fez também uma outra crítica à própria instituição que o precedeu, à Comissão, e em concreto a Durão Barroso. E essa crítica é inteiramente justa também. Vamos lá recuar no tempo. Durão Barroso foi nomeado, porque é disso que se trata, presidente da Comissão, a seguir de uma fraude monumental à escala planetária que foi a existência, segundo ele próprio referiu, de armas de destruição maciça no Iraque, que determinaram esta intervenção da chamada comunidade internacional, que no fundo acabou por não ser, no Iraque. Nós hoje sabemos
que isso deu lugar ao reconhecimento a Durão Barroso por parte do mecanismo então instituído, Bush, Aznar em particular, e à cimeira que teve lugar nos Açores. Isto não pode ser esquecido. Bom, esta situação contribuiu para a verdadeira catástrofe que o mundo hoje experimenta, quer no Iraque, quer na Síria, quer agora na própria Líbia, com o incremento. E, portanto, esta crítica é correta, porque o que é que ele quis dizer com isto? Que a senhora Merkel, com a postura que teve, conduziu a que Durão Barroso e a sua Comissão fossem submissos em absoluto. Mas a questão é, Juncker neste momento é o Presidente da Comissão Europeia. O que é que se propõe fazer diferente? Porque a Comissão Europeia também integra a Troika. A Grécia não quer negociar com a Troika. Não bastam só as palavras, terá de fazer diferente, possivelmente. Sim, ele quis, aliás, ele já tinha feito diferente, mal tomou posse, ao sustentar a necessidade de um reforço muito forte no investimento europeu, possibilitador do crescimento e não apenas de medidas de austeridade. Isso foi completamente claro mal ele tomou posse nesta matéria. Mas estava-lhe eu a dizer que a posição de Juncker é no sentido óbvio de forçar a que hoje, porque ele fez essas declarações ontem, houvesse de alguma maneira uma razoabilidade de resposta da União Europeia a algumas pretensões do Syriza, ou melhor, do governo grego. Desde que o Syriza tomou posse até hoje, muita água correu por debaixo das pontes e a flexibilização que apresentaram é hoje evidente. Eles já não pedem o perdão da dívida, aceitam 70% do plano preconizado pela Troika, conceberam uma forma de superação da ausência de liquidez a curto prazo e, portanto, estão com maior flexibilidade. Mas Atenas diz que voltar a contratar funcionários públicos já despedidos, aumentar o salário mínimo ainda que progressivamente e subir pensões não comprometem o ajustamento grego. Há aqui quando se negocia, tem que se aceitar pressupostos do outro lado que tenham um mínimo de bom senso e de razoabilidade. E isso a Alemanha não está a fazê-lo. Independentemente de juízos de valor que nós possamos fazer sobre o atual governo grego, a questão que se levanta é o seguinte, eu repito-lhe, o que ocorreu na Grécia, em que os partidos maioritários que tinham 2/3 anteriormente e passaram a ser volatilizados, o PASOK quase desapareceu e a Nova Democracia teve uma queda brutal. O reforço do Syriza e de partidos à esquerda e à direita, extremados, isto sucedeu porquê? Sucedeu seguramente porque as políticas implementadas foram de tal maneira drásticas e são, com a eliminação da classe média, com o forçar crescente da redução dos salários e das pensões, que as pessoas não aguentam, isso é óbvio, e portanto é muito fácil a pessoas que estão sentadas em situações estáveis de emprego ou com dictados sobre soluções que estão a não resultar, como em Portugal, que não resultam. O déficit em Portugal cresceu de uma maneira dramática. Mas o que é que o PS propõe, fazer diferente se for o desemprego, eu já lhe vou dizer isso, para ser claro, o desemprego em Portugal é de 20%, não é de 13%. Portanto, as pessoas, a disparidade da distribuição dos rendimentos é uma coisa completamente inaceitável. Ainda hoje vinha a ouvir na rádio um estudo sobre isso. O que é que se propõe fazer? Isto aqui é muito fácil. Olha, a primeira questão que se propõe é mesmo fácil. A primeira questão que se propõe fazer é sermos patriotas. E ser-se patriota significa não vender o país a retalho. Nós estamos Isso quer dizer que vai travar a privatização da TAP? Vamos lá ver. Nós temos que reequacionar o futuro do país, tendo bem atenção, e vou-lhe dar exemplos concretos daquilo que é a catástrofe para que estamos a caminhar. Eu vejo o ministro Paulo Portas muito afadigado em andar a transportar empresários portugueses para o estrangeiro, e isso é correto do ponto de vista do reforço da capacidade exportadora do país e não só, mas que empresas estratégicas é que nós temos para alavancar de facto de uma forma consequente objetivos que são fundamentais na existência dessas empresas estratégicas e que nenhum país do mundo prescinde delas. Nenhum país do mundo prescinde delas.
Aliás, vê-se que as empresas que estão a ser privatizadas são compradas por empresas estrangeiras. Mas hoje isto na pergunta, se puder o Ora bem, PS vai travar a privatização da TAP? A esse nível, com certeza, isso é absolutamente decisivo. É inaceitável, se me permite dizer isto, que uma empresa de bandeira, num país cuja diáspora, juntamente com os povos de língua oficial portuguesa, representa a quinta língua mais falada do mundo e cuja relação de afirmação à escala planetária é fundamental que esse instrumento de bandeira esteja nas nossas mãos, seja hipotecado. Não se sabe a quem. Pode ser a qualquer vigarista que apareça, como o último que apareceu aí. Isso não interessa, o governo quer é despachar de qualquer maneira. E que está na corrida outra vez. Bom, e quer é despachar de qualquer maneira, percebe? Isso é inaceitável, isso é um crime, e isso tem que ser dito. Neste momento, o que levou a que o Syriza tivesse tido ganho de causa é porque as pessoas têm também o mínimo de dignidade e revoltam-se. Você quando... E perguntam muitas vezes o seguinte, bom, mas o que é que vem a seguir? Sabe, a um escravo nunca se pergunta o que é que ele espera encontrar depois de se libertar. Ele quer ser libertado. Quando os movimentos de libertação das ex-colónias portuguesas ou de quaisquer outras desenvolveram uma ação para atingirem a independência, eles não sabiam se o que iam encontrar a seguir era melhor ou pior. O que sabia é que queriam ser livres. E isso é o que conta, isso é que é a dignidade, percebe? Isso é que é a dignidade. A verdade é que a Alemanha rejeitou prontamente esta proposta da Grécia de prolongar o empréstimo por mais 6 meses. E esta semana o ministro Schäuble dizia que a Grécia não sabe muito bem o que é que quer. Por acaso isto é tudo muito bonito pelo seguinte, a Grécia rejeitou agora o pedido de extensão do financiamento, é disso que se trata, que a Grécia formulou, em que na carta, ao contrário do que ele diz, admite uma grande flexibilidade e de ponderação. Significativamente, quando quem dirigia a Grécia era a Nova Democracia, aceitaram a prorrogação da extensão do financiamento por mais 2 meses. Porque é que a Alemanha não aceita agora? Precisa de mais garantias deste governo? Não, a Alemanha tem um critério ideológico óbvio. Ela quer que a manutenção destas políticas que estão a conduzir a Europa para o descalabro, como é evidente, se mantenham. E para ela é indiferente completamente, e vamos agora tocar num ponto fundamental, é completamente indiferente, que a Grécia possa sair do euro. Porque a aliança objetiva que a senhora Merkel tem não é, de facto, neste domínio dos interesses exclusivos da Alemanha, é mais para o Oriente do que para o Ocidente. E daí o comportamento sempre muito dúbio que ela teve relativamente ao presidente Putin da Rússia. Isto tem que ser dito e deve ser dito. Ao contrário do que sucedeu com os homens visionários como Churchill, que entendeu que a Grécia era absolutamente vital para a própria Europa. Ela não tem essa concepção declaradamente. Quais são, para terminar, as suas expectativas para o Eurogrupo de hoje? Há ou não acordo? Há ou não possibilidade de haver acordo? Eu não sou futurólogo, não estou dentro dos meandros claros. Acho uma loucura não haver, digamos, uma solução de razoabilidade e de bom senso que entre em consideração com todas as variáveis. Aqui não se trata de saber se, porventura, o governo grego é o governo ideal ou não é. Trata-se de perceber as causas que levaram a esta situação e corrigir algo que os povos começam a manifestar descontentamento. O que se passou na Grécia vai, obviamente, suceder em Portugal. Na minha avaliação... Mas não sendo futurologista, espera que hoje haja um acordo? Eu acho que tem que haver um acordo, é que se não houver um acordo, as consequências que daí resultarão serão consequências muito negativas para a Europa. Aliás, para terminar, eu devo lhe dizer o seguinte, isto que está a suceder no Syriza, com o Grécia, e esta pressão louca da Alemanha tem a ver com Portugal e com a Espanha, porque o Sr. Rajoy e o Sr. Pedro Passos Coelho, cá, temem que qualquer cedência leve ainda de uma forma mais aguda à descaracterização daquilo que todos os portugueses já entenderam que é a prossecução de uma política nefasta para este país. E ele não quer de maneira nenhuma isso. É por isso que a senhora Ministra das Finanças se prestou àquele espetáculo completamente indecoroso, para quem tem dignidade, de estar ali como instrumento do Sr. Schäuble e um exemplo. Porquê? Para contrapor à Grécia. Isso é completamente ridículo e inaceitável. Ridículo não é, mas inaceitável e grave. Isso sim é indigno. Vítor Ramalho, muito obrigada pela sua presença e análise e até para a semana.